Olá, colegas tais! Hoje nós vamos começar uma atividade diferente, né? Tá aqui eu e meu colega Erivelton, da Frente Ampla Democrática, né? A gente foi eleito na plenária realizada aí no CIDIFES, na Assembleia realizada no CIDIFES, né? Para representar a categoria aqui na plenária da FASUBRA. E hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui a respeito do que foi discutido de importante na plenária da FASUBRA no dia de hoje, né? A gente pode chamar aí de um diário de Brasília, né, o diário da plenária da FASUBRA, para que a gente possa repassar aí para o grupo, né, dos servidores as nossas impressões sobre as atividades que foram realizadas hoje aqui. Aí eu vou passar para o meu caro Erivelton, né, da Frente Ampla Democrática, para que ele possa falar um pouco das impressões dele com relação às atividades de hoje aqui na plenária da FASUBRA. Então, Anderson, boa noite a você que nos prestigia com a sua audiência, com a sua atenção, né? Espero que essas palavras cheguem até você de forma bem fraterna. Hoje tivemos início a plenária da FASUBRA. Ela teve um formato diferente, sabe, Anderson? Das vezes anteriores que eu já estive aqui. Hoje, pela manhã, tivemos a abertura, o credenciamento dos delegados aqui, tanto Anderson quanto eu estamos delegados. Fomos eleitos, como ele bem falou, na última Assembleia, né? Uma votação bastante expressiva, 36 votos. A gente agradece aí a nossa base, né, pela confiança. Fomos a segunda chapa mais votada. Dentro da proporcionalidade, nós tivemos direito a 2 delegados e estamos aqui. Então, voltando, hoje tivemos a abertura, o credenciamento, e foi dado a parte da manhã para que os grupos políticos que atuam na FASUBRA pudessem se organizar, conversar entre si para alinhar a sua estratégia, o seu pensar para a plenária, né? Então, assim, as pessoas tendem a negar a existência dos grupos, mas eles existem, viu, companheiros e companheiras? E é bastante saudável, porque é da divergência que se constrói a convergência, e não o contrário. Então, o Anderson esteve no grupo do Vamos à Luta, acompanhando, né, a conversa, ele vai dar um panorama do que foi. Eu participei do grupo da CTB, e fizemos uma análise de conjuntura interna, né? Fizemos uma leitura bem crítica do cenário político, internacional e nacional. E assim, a quadra política não é boa, mas eu não vou me aprofundar nesse debate, porque acho que a ideia aqui é ser um vídeo rápido e falar mesmo como é que foi esse primeiro dia. No período da tarde, tivemos o informe da direção nacional da FASUBRA, as coordenações que tinham atividades, que realizaram atividades, passaram o seu recado para a plenária. Depois disso, a coordenação jurídica do trabalhador, acho que é esse o nome, porque assim, a cada congresso muda as coisas aqui na FASUBRA, gente, vocês não têm ideia. Mas foi dado um panorama do que foi, em que pé está o acordo de greve, né? Em que pé está a medida provisória. Aí eu acho que o Anderson ele pode falar um pouquinho mais sobre isso aí. E, ao final, as 5 chapas tiveram 30 minutos cada uma para falar as suas considerações sobre a conjuntura. Isso é uma coisa que a FASUBRA tem desde sempre. Quando vai fazer análise de conjuntura, as forças políticas que estão na direção nacional abrem a análise de conjuntura, cada uma dando a sua opinião, né? Acabou que sobrou para mim fazer uma análise de conjuntura internacional, me pediram para pegar esse rojão, não sei se foi, eu acho que eu falo... Foi muito bem. Eu sou da opinião que eu escrevo melhor do que falo. Eu acho que quando você fala, você fica muito nervoso, e assim, é muita ideia para concatenar em pouco tempo. Mas o pessoal falou que foi bem, então assim, tá bacana. Nós fomos a 4ª chapa a fazer a nossa análise de conjuntura. E para amanhã o que temos? Análise da conjuntura. Aí são os delegados que vão manifestar. Cada delegado vai ter direito, acho que 5 minutos de intervenção. Como eu falei hoje, a FASUBRA ela tem uma outra característica que é interessante frisar para vocês. Quem falou uma vez não pode falar
pela segunda vez. Então, eu, como fiz a abertura da análise de conjuntura, falando da conjuntura internacional, amanhã, se eu quisesse falar, eu não posso. Porque isso seria visto como o monopólio da fala. E isso é muito respeitado aqui dentro. Assim, a Fazubra tem vários problemas, a gente sabe disso, mas ela tem muitas virtudes. E uma delas é o respeito à sua democracia interna. É uma das poucas entidades do governo federal, do Serviço Público Federal, que leva muito a sério o conceito de democracia sindical. Então, meu amigo Anderson vai nos representar nas suas considerações. E aí, Anderson, eu passo para você. Essas foram as minhas primeiras impressões. Acho que amanhã teremos mais novidades aqui para, né, passar aqui esse diário de bordo do que está sendo a plenária da Fazubra. Mas vai aí, cara, toca aí o barco que você é novo. Tá chegando hoje, viu, gente? Menino novo na plenária, tá sendo aplicado a conjuntura sindical. Espero que ele esteja gostando, espero que ele volte e espero, inclusive, que você que está nos assistindo hoje se sinta motivado, motivada a vir para as próximas plenárias, se candidatar. Se não é filiado, filie ao sindicato, porque essa é isso é uma condição para estar delegado aqui na plenária da Fazubra. Você tem que estar filiado, filiada ao seu sindicato. Se não for assim, não tem como você vir, porque é uma plenária de federação que representa os sindicatos. Vai lá, Anderson, já falei demais. Muito obrigado, Erivas. Assim, eu tô gostando muito da experiência, tá? Tá sendo uma experiência nova para mim, né? A primeira participação na plenária da Fazubra. Pude transitar e conversar com várias pessoas, né? A gente tem essa oportunidade em momentos de intervalo, né? E conversas muito positivas, interessantes, propositivas, que trazem um aprendizado muito grande. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa, a qual eu agradeço mais uma vez as pessoas que votaram na nossa chapa para que a gente pudesse representar, porque isso traz aprendizagem, traz a possibilidade da gente representar mesmo uma parte da categoria que confia o seu voto em nós e as suas impressões com relação a nossas colocações, né, aí junto à base. Então eu faço esse agradecimento aqui. Eu participei, como o Erivelton colocou, né, da análise de conjuntura que foi realizada pela Chapa 30, né, que tem entre os seus representantes o grupo Vamos à Luta, o PS Livre, o Combate, entre outros grupos. Eu queria saber como eles estão vendo o cenário aí. Eu sou independente, mas eu queria ver como eles estão vendo o cenário. E a análise deles com relação ao cenário, eles colocam que a gente está vivendo um cenário muito difícil, né? Que o governo ele tem atuado no sentido mais de enrolar as categorias do Serviço Público Federal de uma forma geral, mas especialmente os técnicos em certa medida, né, para poder garantir aquilo que está no termo de acordo, né? Essa foi a análise principal lá, que as reuniões têm sido realizadas mais para enrolar a categoria, né, do que propor realmente atender aquilo que estava no acordo. E que é importante, a partir disso, e a gente chegar a esse diagnóstico de acordo com a percepção desse grupo político, né, a necessidade da gente fazer uma mobilização forte, um plano de lutas, né, para que a gente possa ir mostrar para o governo que a gente não está de brincadeira, pressionar o governo para que ele cumpra todos os aspectos que foi assinado no termo de acordo. Em síntese, foi isso que esse grupo político defendeu, né, durante a sua análise de conjuntura na parte da manhã, e que eles também defenderam na parte da tarde, na hora que eles apresentaram ali a sua análise de conjuntura para a plenária. Foi uma reunião muito produtiva, né, como eu já coloquei, tanto de manhã quanto à tarde. Os outros grupos apresentaram as suas análises e, assim, a maioria dos grupos definiu que a gente precisa fazer, né, um plano de mobilização e com um possível indicativo de greve, né, para os próximos meses, né? Isso pode ser já levantado já na decisão desta plenária, encaminhar isso para as bases poderem decidir um possível indicativo de greve para pressionar o governo a cumprir os termos de acordo, porque o governo ele tem atrasado aí a categoria na definição das questões que foram acordadas, né, enrolando a categoria reunião a reunião. Então, mais ou menos isso, né, que foi discutido, mais ou menos isso que foi levantado. Os principais grupos políticos
tiveram esse entendimento que tem que fazer essa mobilização e que possivelmente a gente, se o governo não dá uma resposta muito rápida para a gente vai chegar nesse ponto de levar um indicativo para que as bases possam votar, e aí a gente está repassando essas informações para vocês. Só uma parte aqui, Anderson, que é importante explicar às pessoas. Na verdade, greve, eu acho que só um grupo mesmo que levantou. Agora, assim, o que está sendo mais construído de forma consensual é o estado de greve, que estado de greve. Isso, exatamente. Porque esse estado de greve, ele já prepara o cenário para uma possível greve. Isso. Agora, qual que é a leitura? Que o meu coletivo, né, a CTB, ela fala o seguinte: você olhando de fora para dentro, né, porque você vive num mundo globalizado. O Brasil não é uma ilha, ele está conectado a outros países, somos parte de um cenário geopolítico muito controverso, né? Você tem hoje o retorno do Donald Trump à Casa Branca, e com o retorno dele, você vê os Estados Unidos tendo uma política muito mais agressiva com países que outrora eram seus aliados. Você tem uma política interna de desmonte do serviço público norte-americano, e vale dizer o seguinte: os Estados Unidos, ele não tem uma política de promoção social como nós temos. A saúde deles é uma saúde privatizada, a educação é uma educação privatizada. Então, nesse contexto onde já está privatizado esses serviços, eles já estão desmontando. Por quê? Qual que é a lógica por trás? Primeiro, os Estados Unidos, eles têm uma visão muito mais neoliberal das coisas. E a ideia deles é deixar tudo na mão da iniciativa privada. E segundo, passar uma verdade inverídica de que o serviço público não presta, os agentes públicos não prestam, e os que tiverem que ficar têm que estar alinhados à política conservadora do governo Trump. Tanto que ele desmontou todas as políticas de inclusão que vinham sendo implementadas pelo seu antecessor. E qual é o recado que ele quer passar para o mundo? Olha, a máquina pública, ela tem que estar a serviço do governante de plantão. Então, se eu sou conservador, logo os funcionários da administração pública devem ser conservadores. Então, essa ideia de que o Estado ele tem que ser imparcial, o Estado ele tem que ser impessoal, isso cai por terra. Então, o que está sendo feito nos Estados Unidos é um grande laboratório do neoliberalismo 2.0, que mais cedo ou mais tarde será replicado no mundo afora. E o Brasil, por ser um país de grandes conflitos políticos, né, polarizações políticas, pode acontecer de 2027, a depender de quem estiver sentado na cadeira, Deus queira que não, né, eu não gostaria de ver um Tarcísio de Freitas ou qualquer outro expoente da extrema-direita sentado na cadeira de presidente da República. O que está sendo feito nos Estados Unidos poderá ser facilmente replicado aqui no Brasil. Temos contradições com o governo Lula? Temos. É uma coisa que a gente sempre... Uma coisa que eu falei também hoje, nos dois momentos, que eu queria muito que o governo Lula tivesse esse olhar que a gente tem. Porque a eleição de 2026, ela não é uma eleição nacional, ela é uma eleição praticamente com gerência de forças estrangeiras. E se ele pretende ser reeleito, ele tem que começar a sinalizar para a sua base quem deu a ele o primeiro apoio, né? Temos que relembrar que em 2022 a Fazubra saiu na frente dando apoio à candidatura Lula porque entendia que havia um risco de ruptura democrática, havia um risco maior do desmonte do Estado caso Bolsonaro fosse reeleito. E o que a gente espera desse governo é que minimamente ele honre com os acordos firmados, né? E que junto conosco faça pressão no Congresso Nacional, porque uma coisa foi dito hoje: a votação da LOA, que a princípio seria dia 19, está sendo postergada ainda a ser confirmado, porque você fala de bastidores, para o dia 31 de março, porque Lula, Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, vão fazer uma viagem ao Japão, e por conta dessa viagem, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados não estarão presentes para coordenar os trabalhos de aprovação da Lei Orçamentária Anual.
Então, a tendência é que isso seja empurrado para abril. Um risco eminente, caso se confirme, de a gente só ver o nosso reajuste cair em junho. Cara, é impressionante. É a primeira vez que eu estou vendo o Brasil vai chegar em abril com 1/3 do ano concluído sem ter o orçamento do ano de fato sendo implementado por conta de picuinha política. É muito lamentável. Gente, eu acho que eu já me estendi demais. Boa noite, fiquem com Deus. Amanhã teremos mais Diário de Bordo, Brasília, Plenária Fazubra. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos repasses que a gente está fazendo, né? A gente pretende fazer isso todos os dias que a gente estiver aqui, né? Para informar a base de como as coisas estão acontecendo aqui. Eu acho que esse repasse é muito importante e a gente agradece a participação de todos vocês e do apoio que vocês deram para que a gente pudesse estar aqui representando vocês nessa atividade em Brasília. Anderson, e só para finalizar, gente, assim, a nota triste da plenária foi o falecimento da mãe da nossa colega de trabalho, Cristina Del Papa, que também é coordenadora geral do Sindifes. Por mais que a gente esteja em situações divergentes por conta de visões políticas, é uma companheira, é uma colega de trabalho, e você ter a sua mãe partir, isso mexe muito conosco. Eu perdi meu pai, eu sei como é perder uma pessoa muito próxima, então eu deixo aqui, sem demagogia, sem populismo. Acho que nessa hora não cabe aqui fazer proselitismo político em cima de uma situação tão particular, mas eu deixo aqui as minhas condolências à família da companheira Cristina Del Papa pela passagem da mãe dela. Eu também deixo aqui as minhas condolências também, deixo meus sentimentos, né? Deixo aqui o desejo que Deus conforte o coração da família. E queria dizer assim, que foi feita uma homenagem à mãe da Cristina na atividade de hoje da Fazubra, que foi muito bonito, né? A gente fez ali um minuto de silêncio. Foi uma homenagem muito bonita e muito emocionante, e a gente queria deixar aqui também esse recado para toda a base, né? E para Cristina, né? Que a mãe dela foi homenageada aqui e que foi uma atividade muito bonita por parte da Fazubra, reconhecendo aí o papel importante, né? Da mãe da Cristina. Tá joia, pessoal? Bem, a gente deixa aqui o final do vídeo, né, com essa notícia que a gente lamenta muito, né? E deseja aí pronta recuperação e que a família possa ser confortada no decorrer dos próximos dias. Muito obrigado. Essa é a análise, essa é a reflexão, né, Eri? Isso. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Aproveitem a sexta, galera. Sextou, viu? Juízo, amor no coração, e lembrem, a vida é breve. A vida é um sopro. Verdade. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite.